Pessoal, vamos falar sobre o julgamento da Boate Kiss, do incêndio na Boate Kiss, que terminou ontem com a condenação de 4 acusados. Vamos entender isso aí, porque tem um ponto de vista libertário interessante, tá? Essa notícia foi sugerida por enterrocomunistas com retroescavadeira, a toga que usa tanguinha, o imperador ancapistanês, Peter fala questão que eu gamo, Peter faça um vídeo de sunguinha esse mês, Bruno Inácio, mensageiro morto, líder da União dos Comedores de Gigantas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, gente, olha só, ontem saiu o resultado do julgamento da Boate Kiss, né? E foram condenados os 4 acusados que estavam sendo julgados ontem por um tribunal do júri. Eu vou falar um pouco sobre esse caso, contando a história, coisa e tal, de forma usando o justpositivismo brasileiro mesmo, mas no final tem um ponto de vista interessante do ponto de vista libertário sobre esse tema, tá? Bom, então, o caso da Boate Kiss, para quem não lembra, isso é um caso que aconteceu em 2013, foi um incêndio numa boate na cidade de Santa Maria, a boate chamava-se Kiss, e existem vários aspectos trágicos dessa história, mas eu acho que o mais trágico de todos é o fato de que foram principalmente pessoas com a idade, jovens que perderam a vida, realmente uma situação muito triste para as famílias. Foram 242 pessoas mortas num acidente, que realmente é uma coisa terrível, né? E mais 600 feridos, a boate estava lotada e coisa e tal. Para quem não lembra desse caso, é uma boate grande, e aí estava muito jovem, a cidade é uma cidade universitária, então tinha muito jovem festejando lá na boate, e durante o show a banda usou um fogo de artifício, que eles já tinham usado antes em shows naquela casa, só que o que aconteceu é que a casa tinha trocado o revestimento acústico, né, lá do palco, coisa e tal, e aí o novo revestimento pegou fogo, e daí teve uma série de outros problemas, o lugar de sair, né, a saída de emergência não funcionou, não conseguiu sair, deu uma confusão danada, enfim, o fogo se alastrou muito rápido e acabou gerando essa tragédia enorme, aí é realmente uma coisa terrível o que aconteceu, né? Bom, ontem terminou o julgamento, então uma primeira coisa que você pode ver aqui é, caramba, olha só, isso foi 2013, a gente está falando de 8 anos atrás. A maior parte da investigação já tinha acontecido, sei lá, 2014, 2015, tudo já tinha sido levantado, o que aconteceu, o que não aconteceu, todo mundo já sabia de tudo. A investigação para esclarecer, ela leva um tempo, evidentemente não é imediata, tem um trabalho muito grande para entender as coisas, mas por que levou esse tempo todo, né? A gente sabe, a justiça estatal, ela é ineficiente, sim, ela é muito ineficiente, é muito lenta, existe um grande número de procedimentos e coisa e tal, e veja, isso não é de todo ruim, tá? Como eu falo pro pessoal, muita gente tem a impressão que justiça tem que ser justiça imediata, chegou e coisa e tal, um processo legal atrapalha, porque demora, não, tem que ter o processo legal, mas esse caso claramente foi um caso de excesso de demora nisso daí, né? Veja o caso do Kyle Rittenhouse lá nos Estados Unidos, que foi também um caso trágico, que aconteceu há um ano atrás e já teve o julgamento também, aliás, até antes do caso aqui da Boate Kiss, né? Bom, e a primeira coisa que eu acho que é interessante a gente lembrar aqui, bom, só para falar o resultado final, para quem estiver curioso, foram os 4 acusados, era o dono da boate, que pegou a pior pena, Elisandro Spor, a pena de 22 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado. O Mauro Hoffman, se não me engano, ele era o gestor, também era o sócio e estava gerenciando a coisa lá, pegou a pena de 19 anos e 6 meses. O Marcelo de Jesus dos Santos e o Luciano Bonilha Leão eram da banda que estava tocando ali na hora, que foram quem acendeu o fogo, coisa e tal, e pegaram 18 anos de reclusão, né? Então, uma observação só do ponto de vista jurídico, vocês sabem, o caso foi um acidente, tá? Ou seja, é lógico, tá mais do que claro que todo mundo, que as pessoas não queriam matar ninguém, ninguém foi ali naquela noite, não, eu vou lá matar um monte de gente. No entanto, eles foram condenados por homicídio doloso, ou seja, homicídio com intenção de matar. Como é que funciona isso? Como é que pode, né? Não dá para acreditar que o cara da banda falou, não, vou matar esse pessoal todo. Não, eu não estava pensando nisso, né? Foi um acidente. Existe uma distinção na justiça justpositivada, e isso não é só aqui no Brasil, todos os tribunais, todas as leis no mundo reconhecem de alguma forma distinção entre o dolo e a culpa, né? O que é
são duas modalidades de culpa. O dolo é quando você faz alguma coisa com intenção de obter aquele resultado. Então, quando você quer matar uma pessoa porque você não gosta dela, você aponta uma arma para ela e dá um tiro. Você queria mesmo matar aquela pessoa. Então, isso é o dolo, que eles chamam, né? E a culpa é quando você não queria produzir aquele resultado, mas você foi negligente, você foi, enfim, não tomou cuidado necessário, imperito, imprudente e acabou causando o resultado, né? Tipicamente, acidentes de trânsito, por exemplo, que resultam na morte de alguém, são homicídios culposos. Por quê? Porque a pessoa, ninguém quer matar ninguém quando está guiando o carro, mas às vezes você guia além da velocidade ou faz alguma besteira com o carro, acaba atingindo outro carro e matando a pessoa. Então, isso não deixa de ser uma forma de culpa, né? Você é culpado, você dirigiu de forma imprudente, você fez uma manobra indevida, enfim, fez alguma coisa que resultou na morte de outra pessoa. Evidentemente, você tem uma culpa nessa história aí, mas você não teve a intenção. Então existe uma distinção muito importante. Isso, inclusive, o ponto de vista libertário sobre esse aspecto de dolo e culpa, eu falo lá no vídeo sobre o erro na ética argumentativa, que tá lá no canal Cápsula Clássica, que apesar do título do vídeo é tipo um trocadilho. Então eu falo, onde está o erro na ética argumentativa? Meio que querendo dizer que existe algo errado na ética, mas na verdade não é isso. É justamente a questão do dolo e da culpa, porque no final das contas as pessoas cometem erros, cometem falhas, né? E é o caso justamente da culpa, né? Enfim, mas não existe na legislação brasileira essa figura do chamado dolo eventual. O que é o dolo eventual? É quando a pessoa ela ainda não tem culpa, mas ela age não se importando se vai produzir o resultado ou não. Então, imagina que você, sei lá, tá tão revoltado com a vida que você pega uma arma e sai atirando para tudo quanto é lado, não importando se você está atingindo pessoas ou não. E aí, evidentemente, você mata alguém. Essa é a ideia do dolo eventual, né? Você não se importa se está matando alguém ou não, você está agindo de forma aleatória ou não é com a intenção de matar uma pessoa, é com a intenção de fazer outra coisa, mas você não está nem aí se matar a pessoa. Essa é a ideia do dolo eventual. E isso é um problema, porque, por exemplo, nesse caso aqui, é bem questionável esse tipo de coisa, né? Assim, o que eles estão dizendo é que eles foram descuidados, o cara quando trocou o isolamento acústico da boate, tinha que ser um material diferente, não sei o que lá, o pessoal da banda, ao acender fogos de artifício no local fechado, isso era um problema, não sei o que lá, enfim. Houve, então, uma série de ações aí que eles entenderam como sendo dolo eventual e coisa e tal, né? Bom, e por isso que foram essas penas altas, embora pelo menos eles não reconheceram o chamado concurso material, porque existe essa diferença também. Você tem um concurso, você pode, quando acontece um crime, ou acontece uma situação em que morrem muitas pessoas, isso pode ser em concurso material ou formal. Material quer dizer o quê? É como se você quisesse matar cada uma daquelas pessoas, então você soma a pena de todas elas. O concurso formal, por outro lado, é como justamente indicando que você não queria matar todas as pessoas, acabou matando mais do que você esperava, então no final das contas você não tem o concurso material, você não somaria as penas por cada pessoa no material. No formal você pega a pena mais alta e acresce um pouquinho por ter morrido mais gente, mas basicamente isso daí foi o que foi entendido lá, né? Tanto que eles deram uma pena inicial, depois falaram, não, vai ser concurso formal, acrescentaram um tanto e deu 22 anos e 6 meses em regime fechado para o pessoal acusado, né? Bom, aí a questão se isso aí é justo ou não é justo, eu não vou entrar nesse aspecto, porque o fato é, lá no júri o pessoal avaliou as provas e coisa e tal. É o que eu falei, eu não gosto dessa ideia do dolo eventual. Me parece uma coisa muito mal colocada no ordenamento jurídico brasileiro. Na ética libertária, você tem que colocar isso, como eu falei lá, eu expliquei lá no vídeo o erro na ética argumentativa, isso tem que ser levado em consideração também, mas evidentemente que o que acaba acontecendo aqui é exatamente esse caso. Quando o caso tem muita repercussão pública, eles tiram do culposo para o doloso para poder dar uma satisfação ao público, o que na minha visão isso não é justiça, né? O Estado está sempre com essa preocupação de atender ao público, atender a população.
Isso é uma preocupação legítima deles, eu não descarto isso, mas a questão toda é justiça, é a pessoa pagar pelo erro que ela cometeu. Isso é uma coisa importante. Esse tipo de querer satisfazer porque foi uma coisa que deu uma comoção muito grande é altamente questionável, né? Enfim, mas eu não vou falar sobre a pena em si, porque isso daí eu imagino que o pessoal lá se debruçou sobre o fato, estudou, então eles devem ter muito mais informação do que eu para dar uma opinião sobre se isso daí foi justo, foi muito, se foi pouco, enfim, sobre o quanto que foi, né? O fato que eu digo é, uma coisa que você pode observar aqui, pode parecer muito isso daqui, né? 22 anos e 6 meses. Mas você tem que fazer a conta que no Brasil a progressão de regime e a condicional, coisa e tal, 1/6 da pena, eles já começam a progredir o regime. Então se você pegar, por exemplo, essa pena de 18 anos de reclusão aqui, você divide isso aqui por 6 e dá 3 anos. Ainda é bastante coisa, tá? Ficar 3 anos na cadeia é um inferno completo, mas, inclusive, o cara pode ainda fazer outras coisas para reduzir a pena dele, trabalhar, ler livro, tem um monte de coisa que se o cara fizer na cadeia, ele reduz a pena dele. Então, esse tipo de coisa, essas pessoas todas aqui são réus primários, não é ninguém que tem antecedente criminal significativo, então esse pessoal vai ficar pouco tempo na cadeia, tá? Quando você vê esse tempo aqui de 22 anos e coisa e tal, na verdade a gente está falando de 3, 4 anos na cadeia no final das contas. E vocês já viram que ninguém saiu preso do julgamento, né? Eles saíram, já tinham habeas corpus no Tribunal de Justiça, então esse julgamento já vai ter recurso para a segunda instância e eles continuam em liberdade, respondendo em liberdade isso daí, né? E veja, eu concordo, como eu falo para vocês, eu acho que é muito importante o devido processo legal, você ter o grau de recurso, é importante você ouvir um outro juiz e coisa e tal. Eu entendo que isso na ética libertária vai acabar acontecendo, não porque esteja escrito isso na ética libertária, não está, mas simplesmente porque as empresas de justiça privada tendem a usar boas práticas de direito e o devido processo legal certamente é isso. O único problema aqui é justamente o tempo, né? Porque agora a gente vai fazer um recurso, quanto tempo mais vai levar esse recurso no TJ, né? Enfim, então essa é a situação lá, né? Os caras continuam livres, foram condenados, vão ter dor de cabeça, não tenha dúvida, mas realmente é uma coisa complicada o tempo que levou até isso acontecer e o propósito todo da coisa em si, né? Agora, eu quero chamar a atenção de vocês para um outro aspecto. Você sabia que havia alvará da boate, o corpo de bombeiro havia ido lá e feito coisa, inclusive teve até bombeiro que recomendou a colocação do tal isolamento acústico lá num lugar, lá da janela, não sei o que lá, por questão de evitar barulho para os vizinhos, né? Então, ou seja, na verdade, o Corpo de Bombeiros, a Prefeitura, o Estado como um todo, ele chancelou a boate do jeito que estava aquilo ali, e mais do que isso, ele exigiu coisas na boate, o isolamento acústico no caso, né, que acabou se mostrando trágico. É evidente que o bombeiro não tinha como saber que o dono da boate ia comprar o isolamento que pegava fogo e coisa e tal, mas o ponto central que eu quero colocar aqui é justamente o seguinte: sabe qual foi a pena dos bombeiros? Nenhuma. Eles foram condenados a firmar, proibidos, suspensos por 3 anos, proibidos de firmar contratos e receber incentivos fiscais, e teve mais alguma coisa, suspensão dos direitos políticos por 4 anos e multa. Não tiveram pena nenhuma. No final das contas, o prefeito não teve pena, os bombeiros não pagaram por nada, ninguém teve nada. E é aqui que eu trago a grande reflexão libertária dessa história, né? O governo, ele existe em tese para te dar segurança. O que ele vende é que ele te protege de maus empresários que fazem coisas erradas e não sei o que lá, e não sei o que lá. Mas seguidas vezes o que você vê acontecer é isso. As coisas acontecem e no final das contas não dá em nada para o governo não se responsabiliza. Você, quando é avalista de alguma coisa, quando você compromete a dar segurança a alguma coisa, em tese, o correto é, se a pessoa que fez a coisa fez merda, você é responsável. Igualzinho, é como se fosse você lá tomando a decisão. O governo recusa esse tipo de coisa. Ele ignora esse tipo de coisa. Daí é uma das muitas coisas que eu falo. O governo, na verdade, ele diz que te dá segurança, mas não te dá, não. E no final das contas, esses muitos regulamentos que eles criam, não sei o que lá, e aí cada vez que tem uma tragédia dessa, eles criam mais um monte de regulamentos e coisa e tal,
No final das contas, isso não resolve, porque essa ideia de que vai ter um político lá fiscalizando as coisas, isso é lorota, isso nunca resolveu nada na história da humanidade. O que resolve é o mercado. Veja, nesse caso aqui, mesmo que os caras não tivessem sido condenados, eles já estão... a sociedade já está abominando, eles realmente fizeram uma coisa errada, botaram um negócio lá que não podia, coisa e tal. Então, assim, o próprio mercado pune muito mais do que a justiça estatal de fato. E o pior é você ver isso, né? Os funcionários públicos da prefeitura, a prefeitura em si, teve que fazer nada, não teve nada, não. É aquele negócio, o Estado fala assim, não, eu te dou segurança, mas olha só, se você for roubado, foda-se, viu? Eu te dou segurança, mas olha só, se a sua boate pegar fogo, o problema é seu. Eu te dou segurança. Então, peraí, então, não é para isso que a gente paga o Estado? Não é para isso que sai essa fortuna de imposto para dar para o Estado? Não é para eles darem segurança para a gente? Porra nenhuma, entendeu? Essa é a ideia, essa é a grande lorota. O Estado não se responsabiliza por nada. O Estado é só uma entidade que quer roubar o seu dinheiro. Só isso. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo. Pessoal, vamos falar sobre o desmonte da Lava Jato que o STF está promovendo e que teve mais um passo agora com a liberação do Sérgio Cabral. E pode ter certeza, cara, agora o resto do pessoal que está na Lava Jato é só questão de tempo até ser liberado, né? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por O Glorioso Tumba Lacatumba, Goran Vê Se Me Escuta, servidor público do Ancapistão, Luciano Bahia, ministro Peter Turguniev no STF, Xandão e Barroso numa moto, El Festeiro, Bruno Fernandes. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o STF recentemente tomou a decisão de que o Bretas, o juiz Bretas aqui da Lava Jato do Rio de Janeiro, ele não tinha competência para julgar determinadas operações da PF que foram feitas, que eram provas contra o Sérgio Cabral. O Sérgio Cabral, para quem não sabe, ele está preso ainda, está condenado a 300 anos de cadeia, acharam de um monte de coisa, um monte de sujeira. É lógico, amigo do Lula, da Dilma, daquela turma ali, tinha que achar mesmo. Então, ele está preso ainda e o que caiu aqui foi uma delação de uma coisa lá, uma operação da PF, mas não tenha ilusões, é aquilo que eu falei. Eu falei na época que que o STF falou isso com o Lula. No momento que você abre o precedente, aí é lógico que isso aí vai acabar sendo... Os advogados já estão preparando lá as petições para aplicar isso aos outros casos também. Não se reconheceu que o Bretas não é o juiz natural para esse caso, também não vai ser para esse outro caso aqui, também não vai ser para esse outro, pronto, aí acaba tudo. Fatalmente vai acontecer isso. Se preparem para daqui a pouco tá o Sérgio Cabral aí sendo liberado para todo mundo. Não tem o que fazer. E vai dar prescrição? Vai ter prescrição, lógico. Não tem mais quanto. O Sérgio Cabral, eu não sei a idade dele, mas eu acho que ele não é tão velho quanto o Lula. Eu não sei se ele se beneficia da prescrição num prazo mais curto. Mas de qualquer forma, meu amigo, para começar um novo processo, mesmo que você fale assim, não, essa ação aqui está errada, mas isso vai para Brasília, então vai ter um outro juiz, o outro juiz pode refazer tudo que o Bretas fez aqui no Rio e fazer. Mas aí não vai acontecer isso por dois motivos muito simples, né? Primeiro, porque imagina o juiz que está recebendo esse troço. Ele sabe que o STF não quer esse caso indo para frente, evidentemente. Vocês acham que ele ficou preocupado com, não, será que realmente, mas a jurisprudência, a interpretação do que está escrito na Constituição, a gente tem que mudar? Não, isso aí é o que eles falam
para tomar a decisão deles. Evidentemente, a decisão foi política, não tenha dúvida. Então esse juiz que vai receber isso lá em Brasília, ele sabe disso. Ele sabe, pô, se eu vou perder meu tempo investigando esse troço, tentando chamar coisa, se eu sei que se eu começar a fazer isso, começar a avançar, ele começar a chegar à condenação do Cabral de novo lá em Brasília, o STF vai fazer, não, pensando bem, caramba, eu estava interpretando esse troço aqui, na verdade tem que ser julgado no Amapá, sei lá, inventa um troço qualquer aí, ou seja, ele sabe que é inútil, né? Já está decidido pelo STF que não é para julgar esse caso, e daí o que vai acontecer com isso daqui? Vai prescrever, acabou. Isso quer dizer que o Cabral é inocente? Mas de jeito nenhum, é lógico que ele é culpado, mas que aquele negócio não vai mais para cadeia. Essa agora é uma questão de tempo para o Cabral ser liberado, vai ser liberado, não só ele, quanto o resto do pessoal que está com problema aqui no Rio também, o Cunha deve ser liberado também, o pessoal todo da Lava Jato vai acabar sendo todo mundo liberado, a tendência é essa. Amigo, o objetivo do governo é a corrupção, esse pessoal todo, o governo está na mão dessas pessoas, a verdade é essa, né? Não sei se vocês viram a minha entrevista ontem com o Weintraub, aqui no canal, tem na íntegra aqui, mas uma das partes mais legais que eu achei, justamente ele falando que não, o problema do governo não é esquerdismo, pessoal ideológico puxando para um lado ou por outro, coisa e tal, não é o fato de ser um mastodonte completo, um negócio enorme para gerenciar, o problema todo é alguns nomes, algumas elites, algumas pessoas da elite aí que controlam essa porra toda, que ganham dinheiro pra caramba explorando o Estado, né? É o que eu falo pra vocês, muita gente fala isso, não, mas o problema não é o Estado, é quem controla o Estado, não sei o que lá. Na verdade, o problema é o Estado, sim, porque essas pessoas só controlam a população porque o Estado tem o monopólio da violência. Tira o Estado e essas pessoas não conseguem fazer mais nada. Então, o problema é o Estado, né? Se a pessoa que controla está dentro do Estado ou está fora do Estado, faz pouca diferença. O problema continua sendo o Estado. Bem, enfim. E o que aconteceu aqui no caso? O Cabral, que está condenado então a 300 anos, deve ser liberado, normal, tradicional. O que a gente viu acontecer aqui foi mais do que claro, foi a mesma coisa que aconteceu na Itália. Ou seja, quando você tem esse tipo de corrupção, a população fica indignada, coisa e tal, a elite se segura porque ela fica com medo, ela tem medo de revolução, ela tem medo de perder o poder dela, coisa e tal. Ela sabe que a população, a forma como ela controla a população, como eu falei para vocês, o pessoal tem a impressão de que o governo controla as pessoas pela violência. Não é, ele não teria como fazer isso, né? Ele controla as pessoas pela informação, pelos jornais, pela opinião geral das pessoas, né? E por isso é importante ser libertário, mesmo que você considere que o governo vai sempre existir, coisa e tal, você deve sempre entender o governo como algo ruim e algo que deve ser combatido, você deve dedicar sua vida a combater o governo. Se você vai conseguir alguma coisa, não sei, né? Provavelmente não, ninguém vai conseguir derrubar o governo na força bruta, é impossível isso, mas o que você puder fazer de forma não confrontacional para diminuir o poder do Estado é fundamental que você faça, né? Enfim, o que vai anular então tudo acabou. Agora, repara, eu tinha falado há algum tempo atrás que começou a circular esse negócio da delação do Cabral, que ele falou que tinha informação, ele fez uma delação com um monte de gente. O que é essa história? Essa história é o Cabral cobrando o mesmo tratamento do Lula, né? Fatalmente é isso, né? O Lula recebeu o tratamento lá do STF, né, por amizade, evidentemente, essa turma é toda ligada. O STF soltou o Lula de propósito, porque queria mesmo, foda-se direito, lei positivada, coisa escrita, isso daí não importa. E o Cabral reclamou com ele, olha só, vou fazer a delação premiada. Era a forma dele falar, olha só, ele não ia fazer delação premiada, tá? Ninguém é... O pessoal sabe que não dá para brigar com essas pessoas, né? Eles que mandam mesmo e pronto. Mas isso aí foi o recado dele, ele estava dando um recado para os caras, olha só, eu vou, né? E eu aqui, tô preso aqui há 300 anos, não sei o que lá, por 300 anos, né? Enfim, resolveram o problema dele agora, claramente, eles deram um tempinho, né? Isso aqui foi em maio desse ano, agora a anulação aconteceu agora, eles sempre dão esse tempinho, que é para não dar muito na pinta, né? Se, pô, chegasse assim, ele fizesse ameaça, eles em seguida fizessem a coisa, ficava estranho. Tem que pensar um pouco com o tempo aí para dar uma distensionada na coisa. Então é isso aí, normal, não vi nada de novidade aqui, é só o Estado funcionando como sempre funcionou. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade.
Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo. Pessoal, vamos falar de inflação. Paulão Guedes falou que o Brasil vai controlar a inflação antes do resto do mundo, hein? Será? Só acredito vendo. Mas a verdade é que esse mês os números vieram melhores mesmo. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por A Toga que Usa Tanguinha. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a inflação é um problema, vocês sabem, né? Mas inflação não é o que o pessoal gosta de chamar de inflação. Eles chamam de inflação o aumento de preços, a gente já explicou. Não é isso. Inflação é quando o governo imprime dinheiro. Quando o governo imprime dinheiro, automaticamente você está criando dinheiro do nada, você está desvalorizando o dinheiro que existe na sociedade, que existe no mercado. Então, isso leva a um aumento de preços. A inflação é o ato do governo imprimir dinheiro. Isso vai levar a um aumento de preços mais adiante. A gente falou isso, a inflação no Brasil aconteceu principalmente em 2020 e 2021, porque foi por conta da pandemia o governo imprimindo dinheiro adoidado para um monte de gente. E veja, não é o problema de pagar o dinheiro para auxílio emergencial, esse tipo de coisa. Esse não é o problema. O problema é que o governo imprimiu dinheiro para um monte de coisa, para construir hospital, para não sei o que lá, para pagar não sei o que lá. Deu dinheiro para estado e município, enfim. Foi uma impressão de dinheiro maluca e tinha licença do Congresso e do STF, lá teve lei autorizando o governo a imprimir dinheiro porque havia a questão da pandemia, né? Pois bem, a questão toda é, como eu disse, se parasse nesse momento, já beleza, tivemos que imprimir por conta da pandemia, pô, chato. Eu particularmente acho que o que deveria ter sido feito seria outra coisa, mas dá para entender o motivo que foi feito isso daí, né? Agora a questão toda é, se parar aí, é menos mal, você vai ter um aumento de preços, mas esse aumento de preços vai chegar num patamar e ficar parado ali. Tá ótimo, menos pior. Se for isso, realmente o Brasil vai controlar a inflação. E pode ser que controle melhor do que os Estados Unidos, porque os Estados Unidos continua o Biden lá semana sim, semana não, ele aprova um pacote de não sei quantos trilhões de dólares para coisa que acabaram de aprovar o da infraestrutura, estão se falando num pacote de segurança de mais um ponto, não sei quantos trilhões de dólares. Caramba, cara, é impressionante, bicho. O negócio lá, impressora no 220 o tempo todo imprimindo dinheiro. Aí, ou seja, a questão toda é essa, né? De fato, se você olhar este mês específico, o mês de novembro, que é esse mês que passou, né? Novembro, nós saíram o resultado da inflação ontem, e lá nos Estados Unidos a inflação continua subindo, a inflação subiu para 6,8%, a inflação anual, né, dos últimos 12 meses, e veja, isso para os Estados Unidos, 6,8% aqui para o Brasil é fichinha, a gente está acostumado, né? Aqui no Brasil a gente já teve inflação de 80% no mês, né? Então para eles, para a gente é tranquilo isso daí, mas para eles lá realmente é uma coisa absurda. 6,8% é a maior inflação desde os anos 80, que justamente foi quando teve uma grande inflação por conta do abandono de Bretton Woods, aquela história toda. Mas o que aconteceu lá é isso, os preços lá continuam subindo, né? A gente tem que se policiar para não chamar de inflação, porque é o aumento de preço isso daqui, de forma absurda. E aqui no Brasil, pelo menos em tese, este mês, ela diminuiu. Quer dizer, não é que ela diminuiu, ela aumentou menos, né? Ela vinha num crescente e ela deu uma inflexão, ela teve uma inflexão no aumento de preços aqui no Brasil, no IPCA. Repara que, inclusive, isso surpreendeu positivamente o mercado. O pessoal estava esperando alguma coisa alguma coisa em torno de 1,08%, e no final foi 0,95%, ou seja, teve uma diminuição. Não foi uma diminuição porque ainda aumentaram 0,95% os preços. Ainda é muito para um mês, né? Mas, enfim, no ano todo ainda está acima de 10%, ainda está 10,88%. Mas isso pode significar um ponto de inflexão. A gente só vai saber mais adiante. Pode ser que tenha sido só uma quedinha e depois vai subir de novo, não dá para saber.
mas pelo menos está indicando isso que o Paulo Guedes falou aqui, ó, a gente vai controlar a inflação antes dos países ricos. Eu questiono isso, tá? Eu acho que é meio difícil isso daí, por vários motivos, né? Ou seja, se o governo Bolsonaro parar de emitir, de imprimir dinheiro, realmente ele controla mais rápido, porque isso é o problema, né? O problema é a emissão de dinheiro. A questão toda é, ano que vem é ano eleitoral, vai haver uma pressão enorme para gastar dinheiro no governo. Esse é um dos problemas da democracia, né? Chega ano de eleição, todo mundo quer se reeleger, a última coisa que o pessoal pensa é em ser, não, vou ser responsável com dinheiro público. Meu amigo, sai gastando. Então vamos ver o tamanho do gasto que vai se gerar ano que vem, ano de eleição, por conta disso daí, né? Houve uma outra vantagem que também teve uma diminuição do preço internacional dos combustíveis. Lembra, o petróleo é um mercado internacional e quer você queira, quer não queira, teve uma diminuiçãozinha, né? Tem gente que fala que foi pela ação do Biden de vender as reservas americanas, tem gente que fala que foi pela Omicron, que abaixou a bola dos mercados. O fato é que teve essa diminuição na cotação do dólar. Não sei se vai continuar nesse patamar, se vai voltar a subir, enfim, tudo ainda é muito incerto aqui. O ponto central dessa questão toda é que, na verdade, a reeleição de Bolsonaro depende diretamente disso daqui. Como eu falei para vocês, a grande questão que vai fazer diferença aqui na eleição, o que vai determinar se Bolsonaro vai ganhar ou não a eleição, é justamente como é que vai estar a economia. Se realmente agora tiver essa inflexão e a economia tender a uma estabilização dos preços, ou seja, se parar de se imprimir dinheiro, parar de fazer inflação, pode ser que a gente chegue ano que vem numa situação melhor e realmente aumenta muito a chance de Bolsonaro, né? Mas, lembra, ainda tem muito tempo, ainda tem muita coisa para acontecer entre agora e lá. Vamos ver como é que a coisa caminha. E não deixa de ser uma boa notícia o fato da inflação ter diminuído um pouquinho. Muito embora, vocês sabem, eu como libertário da escola austríaca, acho que esses indicadores medidos, isso é número de governo. Número de governo você tem que sempre olhar com muita suspeita. Pode ser bom, pode ser ruim, pode ser totalmente mentiroso. Mas o fato é que pelo menos indica uma direção da coisa, né? E existe um outro problema nisso daí, que é o seguinte, mesmo o Brasil sendo responsável economicamente, vamos supor que a gente vivesse num mundo em que um dia, possivelmente, o governo Brasil fosse responsável economicamente, né? O governo americano, continuando imprimindo dinheiro, isso gera um problema para o Brasil, porque isso gera inflação mundial. E a verdade é que, no final das contas, a gente pode acabar refém da política do Biden lá, né? Já que o Biden está causando inflação no mundo todo, acabar afetando a gente aqui também. Eu não duvido nada. No final das contas, meu amigo, a saída para isso, para nós libertários, é muito clara. Você não pode usar dinheiro estatal. Dinheiro estatal está na mão dos políticos. Os políticos vão usar isso para os objetivos deles de se reeleger. Esquece dinheiro de Estado, isso não dá certo. Ah, mas o Bitcoin, o valor cai também, não sei o que lá. No curto prazo cai, quando tem queda de bolsa cai. Tem problema também, não estou dizendo que seja maravilhoso em termos de solução linda, perfeita e coisa e tal. Não, não é, mas resolve o principal problema do dinheiro, que é a interferência política, a interferência do Estado. Dinheiro de verdade é o Bitcoin, o resto é papelzinho colorido lastreado em honestidade de político. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo. Pessoal, vamos falar sobre o hack do Conect SUS aí. O pessoal tá apavorado com essa história aí, tá surgindo milhares de teorias da conspiração. Vamos entender o que está acontecendo com o aplicativo do Conect SUS, que está fora do ar até este momento, tá? Se você entrar aqui, ó, no site do Ministério da Saúde, até este momento está fora do ar também. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente: Eduardo Magno, Tutatux, Papai Noel do ANCAP, Lampião Libertário, Thiago Souza. Quem sugeriu essa notícia
família tradicional soviética, sorriso, amor da Natália, bovino gadoso assintomático, STF deu 24 horas para eu sugerir essa notícia. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, deixa eu só fazer um alerta para vocês aqui. Eu fiz dois outros vídeos sobre esse assunto lá no meu outro canal, o Safe Source, que é um canal técnico sobre segurança da informação. Então, se você tem dúvidas do ponto de vista técnico, como é que foi o ataque, o que está acontecendo exatamente, eu falo sobre isso lá nesse meu outro canal. Eu fiz um vídeo ontem em que eu falei que podia ser um fake ransomware, e hoje eu fiz outro vídeo porque parece que foi confirmado isso, é um fake ransomware, né? Enfim, o fato é que eu não vou falar sobre o aspecto técnico aqui, eu falei lá, o que eu vou falar aqui é justamente sobre a questão política da coisa, porque tá muito engraçado isso, né? Bom, para quem não está sabendo, né, o site do Ministério da Saúde sofreu um ataque. Ninguém sabe direito ainda qual tipo de ataque que é. Aparentemente foi um ataque de defacement através de DNS poisoning. Se você quer entender o que são essas coisas, vai lá no meu outro canal que eu explico lá. Mas basicamente, se você tentar acessar o site do Ministério da Saúde, está fora do ar. Se você entrar no aplicativo Conect SUS, ele não vai fazer nada porque ele não consegue entrar em contato com o Ministério da Saúde para mostrar, por exemplo, dados das vacinas, né? E aí que é a grande questão. Por quê? Porque o pessoal está levantando aqui o grande problema que justamente com o Bolsonaro criticando o passaporte de vacina e coisa e tal, de uma hora para outra, o sistema que registra quem está vacinado e quem não está vacinado sumiu do ar, não está mais no ar e coisa e tal. E havia inclusive o receio em determinado momento, o pessoal falando que não, todos os dados sumiram e coisa e tal. Não, não sumiram, tá, gente? Os dados estão todos lá. Eles nem vão precisar restaurar o backup, porque na verdade, como eu disse, não foi um ataque de ransomware propriamente dito, foi um ataque de fake ransomware. E aparentemente os dados estão todos preservados, inclusive já tem outras fontes de acessar esses dados. Se a sua preocupação é essa, não se preocupe mais com isso, vai estar tudo normal daqui a pouco, ninguém vai precisar tomar vacina de novo porque perdeu os dados no Ministério da Saúde. Agora, o fato é, e aí, será que foi o governo mesmo que deu um chutão na tomada lá, né? O pessoal assim, pô, vamos discutir passaporte de vacina, vai ter, não vai ter, não sei o que lá. Ih, caramba, perdi todos os dados das vacinas. Que chato, putz, não tem jeito. Será que foi isso mesmo? Bom, eu não acredito que seja, tá, gente? Isso aí é muita teoria da conspiração do pessoal da esquerda. Você vai achar um monte de coisa aqui, um monte de informação aqui, de gente falando, né? Ah, não, é o Bolsonaro que apagou mesmo. Presidente, hackearam o site do SUS. Show! Eu também achei legal, né? Inclusive eu já avisei o pessoal, cara. Quando voltar esse site aí, se não tiver as minhas 4 vacinas que eu já tomei lá, eu já tomei as 2 doses da Pfizer, já tomei o booster e já tomei o pré-booster para Omicron, tá? Então já tá tudo lá já. Se voltar e não tiver esses dados meus lá no meu cartão de vacinação, é porque o hacker hackeou meu nome, tá? Não tem culpa não, já tá tudo lá já. Quiseram fazer essa associação, dizer que foi o Bolsonaro que chutou a tomada do servidor, mas na prática não parece ter sido isso não, tá? Parece que houve mesmo um ataque, existe uma organização criminosa chamada Lapsus, que curiosamente tem SUS no nome, mas é uma empresa ou uma organização criminosa russa que faz esse tipo de ataque, já fez outros ataques em outras situações, então aparentemente eles foram responsáveis mesmo por esse ataque. Como eu disse, é um ataque mais simples do que se imaginava, não se perdeu dado nenhum, mas ainda assim é um ataque, ainda assim conseguiram realmente baixar o sistema, né? E aí tem algumas pessoas lembrando aqui que isso pode ser uma outra coisa também, tá? Porque a verdade é a seguinte, isso até dá uma visão interessante aí para o governo Bolsonaro. A gente não está dizendo que é isso, tá? Pode ser, pode não ser. O fato não deixa de ser uma grande coincidência, né? Bem numa semana que o pessoal está discutindo o negócio de passaporte de vacina, uma briga danada, de repente o servidor sai fora do ar. E uma coisa que o pessoal está falando, que vocês sabem, tem mesmo esses grupos hackers, uma grande parte deles é extremamente libertária e são extremamente contra essa opressão pandemínica que esses governadores do mundo todo estão usando contra as pessoas, né? Eles sabem que esse tipo de coisa é uma palhaçada e coisa e tal. Será que foi um grupo hacker querendo ajudar realmente a causa, querendo fazer um statement, coisa e tal? Porque uma coisa que chama atenção nisso daqui, como eu falei para o pessoal, tipicamente nessas
nessas telas de ataque, assim, o pessoal já bota o endereço do Bitcoin lá para você pagar. Eles não botaram o endereço do Bitcoin, não. Botaram um endereço aqui do Telegram e coisa e tal, um e-mail para entrar em contato, mas não botaram o endereço do Telegram, ou seja, não botaram o endereço do Bitcoin para você fazer o pagamento. Então, assim, o mais provável, eu ainda acho que seja mais um ataque econômico com o objetivo de ganhar dinheiro, e foi só coincidência que foi nessa semana. Eu acho isso o mais provável de tudo. Mas não seria muito estranho imaginar que hackers internacionais tenham feito esse tipo de coisa. A gente já sabe que foi hacker internacional, tá? Que foi esse grupo lá da Rússia, eles já assumiram o ataque, tá? Esses grupos todos hackers, eles têm páginas na Dark Web, então o pessoal sabe quando foram eles, porque eles assumem que foram eles. Eles não falaram nada sobre nada, mas pode ser realmente que seja uma intenção de libertação, de favorecer quem não quer a ditadura coronazista aqui no Brasil, né? O ponto todo, como eu expliquei, é que ao contrário do que o pessoal na mídia e os políticos mais tradicionais querem fazer acreditar, parece que eles falam só entre a bolha deles, não percebem isso, a porcentagem da população que realmente está empolgadona com um certificado de vacina, que não tem que obrigar todo mundo a vacinar mesmo, a população que quer isso daí, é uma fração muito, mas muito menor do que eles acham que é, né? Não tem uma unanimidade nesse troço, não. Eu não tenho dúvida que tem muita gente que quer, tem muita gente que exige isso justamente para brigar com o Bolsonaro também. Chega a ser curioso, né? Aquelas bandas de rock altamente... Não, nós quebramos padrões e não sei o que lá. Lembra o punk rock? O pessoal era totalmente contra o governo, não sei o que lá. Agora o pessoal, aquela banda, como é que é o nome, gente, da Bulls Parade? Rage Against the Machine. Pô, não, somos anarquistas, não acreditamos no governo, não sei o que lá, não sei o que lá. E já estão falando que não, que tem que tomar a vacina que o governo mandou. Senão você está errado, não sei o que lá. Você que é o mal, tem que obedecer. Obedeça, obedeça. Impressionante realmente. Para onde é que foi a esquerda nesses tempos de pandemia, né? Mas enfim, o que tá acontecendo, o que eu estou falando na verdade, tem um grande número de pessoas contra essas medidas no mundo todo, e cada vez mais Bolsonaro está se tornando um líder político para esse pessoal, tá? Quem acha que o pessoal no resto do mundo odeia Bolsonaro, acha ele terrível, coisa e tal, não tenha dúvida que o pessoal mainstream, o pessoal que... Os ouvintes de Rede Globo de lá, o pessoal que assiste Rede Globo lá fora, né? O BBC na Inglaterra, ou a televisão estatal nos outros lugares aí, essa mídia tradicional socialista por aí, o pessoal que está cego, igual tem muita gente cega aqui no Brasil também, lógico, acha que Bolsonaro é terrível e coisa e tal, fez um monte de merda, mas tem muita gente que já está na informação descentralizada e distribuída, já está vendo as coisas por múltiplos pontos de vista. E, cara, o Bolsonaro acabou sendo o último presidente que defende essas pautas. Repara, o Trump nos Estados Unidos não defendia isso. O Trump aceitou, o Trump que correu atrás de vacina, embora ele tenha falado com questão de tratamento precoce, rapidamente ele abandonou também, não quis comprar briga, coisa e tal. Seria muito fácil para o Bolsonaro também, é verdade, ceder a esse pessoal e fazer aí os passaportes e coisa e tal, né? Se fosse uma questão meramente de escolha política para ele, seria muito melhor politicamente para ele ceder a isso. Mas o fato é que, do ponto de vista da ética mesmo, da moral, o que ele está fazendo é o correto. É você justamente manter a liberdade. É a coisa mais importante mesmo. Tá cheio de esquerdista aqui fazendo, chorando com a declaração do Ministério da Saúde de que não, que a liberdade é mais importante que a vida. Aí tem um cara aqui, olha só para você ver, cadê a Arca de Noé? Eu vi uma Arca de Noé, né? O cara esquerdista usando tema bíblico para explicar, para criticar. E olha para você ver como é que a coisa tá ficando enrolada pro pessoal da esquerda. Aí bota lá acho que é o cavalo alado, né? O Pégaso e os dinossauros não indo na arca porque a liberdade é mais importante que a vida, não sei o que lá. Pois é. Realmente, né, usando até a alegoria católica para provar um ponto, realmente é o novo top da esquerda, né? Mas sim, é evidente que a liberdade é mais importante que a vida, principalmente porque a vida é individual. A liberdade dura por gerações. Quando a gente fala de liberdade, a gente não está falando da minha liberdade, da sua liberdade. A gente está falando da liberdade nossa, dos nossos filhos, netos e coisa e tal. Vida, meu amigo, vida todo mundo vai perder, ninguém vai viver para sempre não, pode ter certeza.
meio que no final das contas a soma é zero para todo mundo. Você nasce e morre, para todo mundo a soma é zero. Liberdade, por outro lado, é um problema real. As pessoas que hoje cedem vão prejudicar não apenas a elas, como vão prejudicar os filhos, netos e muitas gerações para frente. Então não tem dúvida nenhuma que a liberdade é muito, mas muito mais importante que vida, né? Enfim, a coisa que é uma coisa curiosa esse troço, como isso está mostrando esse tipo de coisa. Por enquanto a gente não sabe, tá? Como eu falei para vocês, eu tô especulando aqui sobre esses motivos. Não sou o primeiro a especular, eu já vi em algum lugar aqui o pessoal falando também sobre essa possibilidade de hackers estarem, na verdade, apoiando Bolsonaro no caso disso daí, mas vamos ver. Não deixa de ser um caminho interessante. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo. Pessoal, vamos falar sobre o Tribunal de Haia que mandou a real lá para os senadores da CPI da Covid, esse negócio de não entregar, participar desse circo político que vocês estão inventando, a gente não vai participar não. Foi o que disse o Tribunal de Haia, negou a visita presencial dos senadores da CPI da Covid. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Tem Pouco Volume na Sunguinha do Peter, Babu, Belo Horizonte, o próximo Ancapistão, Servidor Público do Ancapistão e Rian Rudson Lima dos Santos. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois é, meu amigo, que coisa vergonhosa para a oposição. Eu estou falando, a oposição tem perdido muita coisa no cenário internacional, e a gente vai fazer mais vídeos explicando por que isso ao longo do dia hoje. Mas enfim, a CPI da Covid, vocês lembram, fez aquele circo midiático completo aqui no Brasil, uma falha completa, gerou aquele relatório que tem um monte de manchete gerada durante a CPI, não tem nada de concreto ali, nenhum crime real, e agora eles ficam, né, a oposição fica querendo forçar alguma coisa, né? Eles sabem que não vai dar nada no Brasil. Aí eles inventaram esse troço de levar para o Tribunal de Haia. Vamos entrar com uma acusação de genocídio no Tribunal de Haia. E eu já falei isso na época, eu falei para vocês isso. O Tribunal de Haia é uma corte séria, o pessoal lá é uma corte estatista, tá? Então para mim é ilegítima do mesmo jeito. Mas é menos estatista do que Tribunal Brasileiro, por exemplo, porque pelo menos é uma corte voluntária. Mas é aquele negócio, ele é um pessoal sério. Aquele pessoal lá, eles lidam com genocidas de verdade, pessoas que mandam matar tribos de outras etnias, esse tipo de coisa. Isso acontece, gente. Isso tem casos na África de ditadores lá que vão lá e mandam matar um monte de gente de propósito. É lógico que é muito diferente do que Bolsonaro fez. Essa fantasia de chamar Bolsonaro de genocida, evidentemente, é só coisa de propaganda da esquerda, não tem lógica nenhuma. Aí chega num tribunal de Haia, que é um tribunal sério, que é um tribunal que realmente enfrenta casos de genocídio, e o pessoal percebe o que está acontecendo. Todo mundo percebe o que está acontecendo. É uma arma política. Você pode gostar de Bolsonaro, você pode não gostar de Bolsonaro, mas claramente esse exagero de não, porque ele é um genocida, que ele matou gente na pandemia. Ah, para com isso, pô, não tem lógica nenhuma esse troço. A pandemia matou gente no mundo todo e o número de mortos por 1.000 habitantes, por 1 milhão de habitantes aqui no Brasil, tá na média, tá até abaixo de muito lugar. Ah, é maior do que outros lugares. É maior que outros lugares, curiosamente, que tiveram medidas muito mais no sentido que Bolsonaro queria tomar do que medidas do tipo do que os governadores e a oposição queriam tomar aqui no Brasil, né? Mas enfim, o fato é, a CPI da Covid é uma vergonha completa. A opinião pública percebeu de cara o papelão que era. Eu avisei também, botar o Renan Calheiros como relator da CPI da Covid, pô, tava na cara que isso aí ia dar palhaçada. Não tinha como o pessoal levar a sério. Aí ficou o pessoal da oposição, os jornalistas,
como se o Renan Calheiros fosse uma figura notável, importante na política brasileira. Ah, para com isso, todo mundo sabe que o cara é um ladrão, que é um sacana, é o pior que existe dentro da política brasileira. E, como eu falei na época, eu falei, pô, pro governo Bolsonaro foi ótimo terem escolhido Renan Calheiros como relator da CPI da Covid. De cara, você já botou a CPI da Covid com um peso amarrado na perna enorme. E não foi outra coisa que se viu, né? Como eu falei para vocês, a expectativa deles com a CPI da Covid não era que a CPI chegasse ao fim e houvesse indiciamento, eles sabiam que isso não iria acontecer. A expectativa deles é que eles iriam ficar lançando manchetes ruins sobre Bolsonaro o tempo todo ao longo de um ano, e com isso ele iria perder apoio no Congresso, e com isso conseguiria se passar um pedido de impeachment. Nada disso foi atingido. Eles geraram um monte de manchete ruim que só o pessoal da esquerda mesmo levou a sério, o pessoal Pandeminion levou a sério, graças também à informação descentralizada e distribuída, que o pessoal via a outra parte da coisa. Todo mundo viu os senadores criptomoeda e Bitcoin falando merda na CPI. O cara lá, o Otto Alencar, tentando fazer pegadinha com a doutora Nise Yamaguchi, tá, lembra? Gente, se não fosse a informação descentralizada, a facilidade que você tem acesso hoje a ver a coisa acontecendo, ele ia conseguir prevalecer a mensagem dele, tá? Porque é aquilo que ele faz, né? Vocês lembram desse caso, né? Que ele fez uma pergunta, ela respondeu. Aí ele fez a pergunta de novo, aí ela não sabia o que responder, porque né, ela já tinha respondido, coisa e tal, ficou calada. Como é que... Isso é truque que esse pessoal usa. Como é que eles faziam antigamente? Eles cortavam a parte que ela respondeu a pergunta, e aí fica parecendo que ele perguntou e botou ela num canto e ela não soube responder, e coisa e tal. Um absurdo completo isso. Aí depois ele começa a responder como se ela não tivesse falado errado, e coisa e tal, sendo que ela respondeu a coisa correta. Cara, foi um circo completo, sem sentido nenhum isso daí. E felizmente, graças à informação descentralizada e distribuída, todo mundo ficou sabendo, né? Então, não teve efeito na população em geral. A única coisa que teve efeito, eu faço essa ressalva sempre, a questão da Covaxin, por mais que não tenha embasamento nenhum, por mais que não tenha lógica nenhuma, o povo brasileiro ele se sente muito atingido por questão de corrupção. Então, mesmo aquela mera menção daquele caso ali de corrupção, não sei o que lá, isso pode ter atrapalhado o Bolsonaro, sim. Mas a questão da Covid em si, meu amigo, quem tá achando que o povo tá nessa paranoia, que tá o pessoal da televisão, que tá o pessoal riquinho do Leblon com essa doença, tá muito enganado. O povo não tá vendo essa coisa desse jeito, igual tá a elite socialista brasileira, não, né? Enfim, o fato é, a CPI sabia que eles não iam produzir nada de útil. Sabe por que eles sabiam? Porque nunca no Brasil uma CPI produziu alguma coisa de útil juridicamente. É só palhaçada, é só política. O que eles conseguiam fazer é isso, é ficar gerando um monte de manchete para lá no final das contas tentar o impeachment. Era isso que eles queriam, né? Foi assim que eles fizeram com o Collor, literalmente. Não conseguiram, chegou no final da CPI da Covid, deu aquela sensação de rebarba, né? Ficaram com um relatório enorme, acusando um monte de gente de um monte de coisa que não tem substância jurídica nenhuma. Se o Augusto Aras for honesto, olhar pelo lado jurídico, não tem nada ali. O STF da mesma forma, é lógico, a gente sabe que tudo ali é política, então o que vai sair desse negócio a gente não sabe, mas o mais provável é que não saia nada mesmo. E daí vieram com essa ideia, não vamos botar no Tribunal de Haia. O Tribunal de Haia, eu sinceramente ficaria chocado com esse tipo de coisa, porque esse povo, como eu falei, eles são um tribunal sério, eles estão acostumados com crime real de genocídio. Esse pessoal está fazendo brincadeira política, querendo envolver o Tribunal de Haia num negócio que é uma brincadeira política aqui brasileira, é uma briga socialista brasileira. Por mais que você não goste de Bolsonaro, querer reduzir a história a genocídio é um absurdo, é banalizar a palavra genocídio, né? Mas aí, o engraçado foi isso, né? Não, eles fizeram uma pompa, eles queriam ir lá, levar pessoalmente o negócio. E olha, originalmente o tribunal falou que sim, né? Beleza. Por que eles falaram que sim, aceitariam receber o relatório da CPI? Porque existe um princípio jurídico chamado de inafastabilidade da justiça, que embora o Tribunal Penal Internacional não seja uma jurisdição mundial e coisa e tal, isso é uma boa prática de todo o tribunal. O que quer dizer esse princípio? Esse princípio quer dizer que qualquer pessoa que queira reclamar alguma coisa junto ao tribunal, ela deve ter o direito de fazer isso. Por quê? Porque se você falar assim, ah não, esse tipo de coisa eu não aceito no meu tribunal, você pode estar jogando fora a oportunidade de fazer justiça. Aquele cara pode ter razão. Você não viu ainda o que ele está apresentando como prova
para dizer se sim ou não, né? Então, por coerência, o tribunal ele deve aceitar aquele processo e dar uma olhada. Aí depois ele pode descartar porque, né, viu o que a pessoa escreveu e viu que não tem nada de sério ali. Ele não pode, a priori, recusar receber. Então, no final das contas, o Tribunal de Haia falou, não, vocês têm uma acusação de genocídio, eu vou ver, vamos ler isso daí, ver se tem alguma substância nesse negócio, né? Agora, é uma coisa que chega a ser engraçada, né? Porque não tem lógica nenhuma isso daí, né? Enfim, daí eles queriam ir pessoalmente levar o negócio lá para fazer, lógico, showzinho midiático. Era o objetivo dele desde o início, é showzinho midiático. Marcaram de ir lá no Tribunal de Haia, e o Tribunal de Haia inicialmente falou que sim, só que eles perceberam isso, por quê? Porque começou, é o que o Randolph falou aqui, eles não acharam propícia a divulgação do primeiro aceno que fizeram. Ou seja, eles falaram que aceitavam receber o relatório, esse pessoal aqui usou isso como propaganda política. O tribunal falou, não, peraí, isso tá errado esse troço, né? Propaganda política, pô, né? Não tá aqui para isso enfraquece o próprio tribunal, né? E aí diz o Randolph que acho que também teve intervenção do governo brasileiro. Não precisa de intervenção. Se teve ou não teve, eu não sei, mas não precisa disso. Porque, como eu falei para vocês, o Tribunal de Haia é um tribunal que já julgou vários casos de genocídio real. Eles sabem que ficar banalizando a palavra, aplicando isso, forçando a barra para o uso político desse troço, acabou, eles criam um monstro. Isso acaba levando, quando acontecer um genocídio de verdade, ninguém levar a sério. Então, ou seja, é lógico que isso não teria futuro, por mais que eles possam dar entrada com o processo, pode, como eu falei, inafastabilidade da justiça. O tribunal vai ver o que tem lá, né? Afinal, vai que tem alguma coisa, tem algum argumento ali, é melhor ele ver e dizer que não tem nada do que ele falar assim, não vou ver isso daí, e vai que depois tem algum argumento ali maravilhoso e coisa e tal. Não tem, a gente sabe, a gente viu o relatório da Covid, não tem nada naquela CPI. Enfim, ficaram com a vergonha. Olha a cara dos paspalhos aí. Assim que é bom, pô. É o que eu falei pra vocês, a CPI tá sendo favorável ao Bolsonaro no final. Ainda vai acabar sendo favorável ao Bolsonaro ainda. Principalmente à medida que a Covid vai acabando. Fica essa coisa, essa palhaçada que a esquerda levantou. Meu amigo, isso ainda vai ajudar Bolsonaro ainda, vocês vão ver. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo. Pessoal, temos boas notícias com relação à rede social do Trump, hein? Parece que ele conseguiu levantar $1 bilhão em investimentos na rede social dele, na Truth Social. Vamos entender esse assunto, algumas particularidades e por que isso pode ser positivo em mais de um sentido. Essa notícia foi sugerida por Xandinho Uglandi, último ANCAP do Norte. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês estão sabendo da Truth Social, que é a rede do Trump, que ele está dizendo que vai montar e coisa e tal. Ele já tinha falado que iria entrar nessa área, e o que eu falei para vocês na época, o Trump é um cara que, primeiro, tem muita grana ele, mas mais do que ter muita grana, é um cara muito conhecido entre investidores, então ele acaba tendo um peso muito grande no mercado, a ponto de poder ser realmente um divisor de águas nessa história. O que está acontecendo hoje em dia? Você vê como é que estão as outras redes sociais, né? O Twitter, Facebook, sei lá o que, estão todos meio que vendidos para os democratas lá nos Estados Unidos. Como eu falo sempre para vocês, não é que as empresas, as pessoas da empresa queiram censurar e coisa e tal. Até pode acontecer numa situação ou outra, mas a maior parte das vezes é pressão dos políticos para a censura nessas plataformas. Os políticos estão desesperados com isso, principalmente os políticos socialistas, né? Mas o que acontece? Como você tem todo um ecossistema que é baseado na Califórnia,
que é formado por pessoas que... A Califórnia é um estado muito democrata, é um estado muito de esquerda, é um estado que é controlado de forma enorme, há anos e anos pela esquerda, e mesmo a cultura do pessoal lá é muito socialista. Então, você gera um problema, porque mesmo quando você tem uma rede social alternativa, por exemplo, o Parler ele foi desligado. Por quê? Porque a Amazon Web Services não queria prover serviço para o Parler. Olha que absurdo isso, olha que coisa mais sem sentido. Não, ou seja, em tese não tem nada de errado ali, tiraram o servidor base do Parler e coisa e tal. De novo, eu duvido, o nego fica achando assim, não, porque é empregado do Amazon, que é esquerdista, que quis fazer isso. Eu duvido que seja isso. Isso aí foi pressão, foi o governador da Califórnia, os altos políticos lá do Partido Democrata ligando lá para a Amazon, falando, não, tem que derrubar, senão a gente vai cobrar não sei o que lá, vai fazer não sei o que lá. Eu duvido que tenha sido espontâneo. Isso foi pressão política. Mas, de qualquer forma, você fica no mesmo problema. Se você criar, vamos supor, uma nova rede social agora, hospedada na AWS, você fica com o mesmo problema. A hora que eles quiserem, eles plugam o seu fio e você fica sem servidor. Aí você fala, não, então tem que fazer como o cara do Gabi, que tem todos os servidores dele, ele criou um data center dele, coisa e tal. Excelente, o cara do Gabi está indo no caminho correto. Qual que é o problema disso? O problema disso é que isso sai caro. Você tem economia de escala nesse negócio. Então você ter uma base como a AWS para isso dá um ganho muito grande para você, para sua rede social. Por quê? Porque barateia o seu custo, porque mistura aquilo com outros usos da mesma rede, né? Você tem comércio, você tem outros sites que estão rolando ali. Então, o fundamental é você ter essa estrutura toda, todo esse caminho com sites comprometidos com a liberdade de expressão. E é isso que o Trump pode fazer de diferença. Ele não está apenas fazendo uma rede social. Ele sabe que se ele pegar a Truth Social e botar lá na Amazon, a Amazon não vai querer desligar a rede dele. No primeiro tweet que ele fizer lá na rede, vão acusar ele de um monte de coisa e vão puxar a tomada dele, não vão deixar a coisa funcionar. Então ele está sabendo que ele tem que fazer toda a infraestrutura a partir disso. E a grande vantagem é que uma vez que essa infraestrutura esteja feita, esteja concluída, isso vale para um monte de outras coisas. As pessoas vão passar a ter uma alternativa. Você vai hospedar o seu site na AWS ou vai hospedar eu não sei como é que vai se chamar o o data center dessa rede social do Trump, né? Você passa a ter uma alternativa dessa forma. Então, é uma coisa muito bacana. Ele está conseguindo levantar dinheiro, o pessoal percebe que tem uma grande demanda por esse tipo de coisa, e essa é a beleza do mercado. O mercado, quando vê a demanda por alguma coisa, ele atende aquela demanda. Por que ele atende? Porque ele é bonzinho? Porque ele é interessado na liberdade de expressão? Porque ele gosta das pautas de direita? Não, porque ele quer ganhar dinheiro. No final das contas, esse pessoal está investindo essa grana, $1 bilhão nessa história do Trump, porque eles sabem que isso pode dar um retorno ainda maior mais adiante. A gente está realmente precisando muito de uma rede social imune aos ataques da elite socialista mundial. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo.